Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 27.900 dólares. A gente vai aqui fazer uma atualização da nossa leitura de ação de preço do BTC desses últimos dias. E essa análise ela é uma continuidade das nossas últimas análises do Bitcoin. A metodologia e a tese, ela não muda, né? E aí, a cada vídeo, a gente vai observando para ver se a gente teve alguma movimentação nova que altere as perspectivas ou se as leituras já realizadas se mantêm. E por enquanto, investidores, eu acho que a gente não tem aqui nenhuma alteração de perspectiva em relação àquilo que a gente já vem abordando aqui no canal, tá? Continuo enxergando essa região dos 30 mil dólares para o Bitcoin como uma região de resistência bem importante, tá? O Bitcoin já se sustentou dentro dessa região aqui quando sofreu pressão vendedora em um passado aí, já que a gente pode considerar até de longo prazo, né? A partir do momento em que o BTC fez o rompimento dessa região dos 30 mil para baixo, como foi uma região de defesa importante, eu entendo que o BTC agora, ele vai ter uma dificuldade para se projetar para cima dos 30 mil dólares, tá? Eu só fico otimista com o Bitcoin se eu ver ele conseguindo se consolidar acima dos 30 mil dólares e formando pivô de alta acima dos 30 mil, dentro dessa região aqui, ó. Vamos chamar essa região como uma região bullish, certo? Do nosso gráfico. E aqui, ó, uma região, eu vou colocar uma região ainda de atenção, tá? Aqui dos 30 até os 20 mil dólares, até aqui mais ou menos, uma região de atenção. Tentando ilustrar aqui de alguma forma para mostrar mais ou menos o que eu estou imaginando. E aí a gente tem uma região aqui de bastante risco de renovar a mínima histórica e tudo mais, que já vai estar lá mais abaixo, a gente está distante, né? Ali na casa dos 20 mil dólares, tá? Então, enquanto o Bitcoin estiver aqui dentro dessa região amarela, eu continuo neutro, ainda com bastante atenção para novas quedas que podem vir a acontecer no mercado. Eu acho que o mercado vai sofrer uma pressão vendedora muito forte e a gente vai abordar isso aqui nesse vídeo falando dessas chances enormes que a gente tem de recessão na economia americana, que costuma acarretar em uma recessão global, tá? Então, eu acredito que pode acontecer ainda uma reprecificação dos ativos de risco em função da recessão, por isso que enquanto o BTC estiver dentro dessa região amarelinha aqui, que é a nossa zona de atenção, vamos chamar assim, para mim não tem nada a ganho, tá, investidores? Eu vou ficar um pouco mais otimista com o BTC quando ele formar pivô de alta aqui, ó, dentro dessa região verde, que seria a nossa região de otimismo, certo? Então, eu preparei aqui uma análise com 5 pontos em que a gente precisa ter atenção aí e observar, que estão sinalizando que a gente vai ter uma recessão na economia americana e eu acredito, investidores, que isso vai impactar o mercado de criptomoedas. Eu quero compartilhar com vocês, nessa análise, investidores, 5 indicadores que estão nos avisando que uma recessão na economia americana, de fato, está próxima, né? E a gente sabe que quando eles, que ainda são a maior economia do mundo, entram em recessão, o mundo entra em recessão. Então, vamos aos 5 sinais. O primeiro deles é a inversão da curva de juros, a curva invertida. Uma curva de yield é um dos sinais de recessão mais precisos e mais extensos. A curva inverte-se quando as yields de curto prazo são superiores às yields de longo prazo. Esse é um sinal de mercado que previu todas as recessões dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Então, esse indicador, ele ilustra pra gente essa inversão, tá? A gente tem aqui, nessa linha azul, a relação entre o título de 10 anos do Tesouro Nacional dos Estados Unidos menos o título de 2 anos. E a gente consegue observar que todas as vezes que a gente viu essa inversão, ou seja, essa linha azul cruzando aqui para baixo, com os títulos de tesouro de curto prazo pagando juros maiores, a gente viu a economia americana entrando em recessão. As recessões são sinalizadas por esses retângulos, por essas caixas cinzas, tá vendo? Todas as vezes em que, historicamente, aqui nos últimos... A gente tem aqui um histórico desde 1980, ou seja, a gente tem aqui mais de 40 anos, quase 50 anos aí de histórico. Então, todas as vezes em que a gente teve essa inversão, a gente passou por um período de recessão lá na economia americana. Isso aconteceu lá em 1980, isso aconteceu também aqui, ali já no começo dos anos 90, a gente teve a recessão, a grande recessão que a gente teve também lá nos anos 2000, a gente teve também aquela mega recessão que aconteceu, que foi iniciada ali em 2007, né? Isso aí a gente teve reflexos até 2009, na verdade a gente tem reflexos até hoje dessa recessão, e aí a gente vê que a gente está aqui, ó, em uma mínima que a gente já não observava nessa inversão da curva já de muito tempo, né? A inversão só atingiu esse patamar de menos 0,58 só lá em 1900, e isso foi quando já? Ó, mais de 40 anos. Então a gente vê que a gente tem um sinal bem forte aqui por esse indicador de que a economia americana vai entrar em recessão. Um próximo indicador bem importante
a queda no lucro empresarial. E a gente já começa a ver, investidores, grandes empresas das maiores dos Estados Unidos, reportando queda nos lucros. Eu trouxe aqui o exemplo da Apple, que já teve uma queda de 13% no lucro fiscal do primeiro trimestre de 2023. Isso aqui já é número novo. E aí a gente pensa, mas qual que é a perspectiva, então, para esse próximo trimestre, né? Essa queda de lucratividade vai ser uma tendência que a gente pode esperar, pelo menos para o time de research da XP Expert, sim. Eles pontuaram aqui nesse relatório. Continuamos esperando uma queda de lucratividade das empresas como uma combinação de 3 fatores. Uma inflação pressionando as linhas de custos, uma demanda mais fraca em meio a uma economia global em desaceleração e a forte base de comparação do ano passado. E aí a gente tem aqui esse indicador que mostra para a gente a margem de lucro líquido das empresas do S&P. A gente vê que assim, nós recuamos de fato do topo que a gente teve mais recente, que foi esse topo aqui, né? A máxima histórica em termos de lucratividade, porém a gente continua em patamares muito elevados, né? Isso que o título do gráfico diz. Margem de lucro do S&P recua da máxima histórica, mas segue em patamar muito elevado, mostrando pra gente que a lucratividade das empresas americanas ainda tem uma margem muito grande para uma queda, né? Para uma retração. Então, esse é mais um sinal de que a gente está caminhando para uma recessão na economia americana. O terceiro sinal é o nível de desemprego. Olha só que interessante, a taxa de desemprego nos Estados Unidos encontra-se atualmente próxima dos níveis mínimos históricos. E aí, a pessoa pode pensar, pô, mas isso é muito bom, tá na mínima. Vamos dar uma olhada nesse chart que eu vou mostrar para vocês e a gente vai entender melhor essa relação. Nós temos nesse gráfico, investidores, 2 linhas. A linha laranja representa a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que como a gente pode ver está aqui, ó, nas mínimas históricas, certo? E a linha vermelha representa a taxa de juros por lá, que nesse momento está aqui, ó, na faixa dos 5%, certo? Que atingiu essa alta aqui. Então, o que a gente observa? Que em todas as vezes que a gente tem a taxa de juros ficando flat com o nível de desemprego muito baixo, o que a gente experimenta posteriormente é uma elevação na taxa de desemprego. A gente pode ver, ó, nesse momento aqui, que a gente teve a taxa de juros subindo, o nível de desemprego caindo, só que a partir do momento que a gente teve a estabilização na elevação da taxa de juros e a taxa de juros começou a cair, a gente viu o desemprego disparando, certo? Isso aqui foi lá em 2008. Aqui a gente também tem mais um exemplo, lá nos anos 2000, tá vendo? A taxa de juros foi subindo, o desemprego estava caindo, a taxa de juros estabilizou, passou a cair, só que o desemprego começou a disparar. Então, não quer dizer exatamente que porque o desemprego está em níveis mínimos, isso é uma coisa positiva e isso quer dizer que a gente não vai ter uma recessão. Na minha avaliação, é exatamente o contrário. Eu acho que essa linha da taxa de desemprego aqui, a partir desse momento, ela tende a fazer isso aqui, ó, disparar, certo? E a gente já consegue ver indicadores que medem a atividade de emprego dos Estados Unidos em uma tendência de queda. A gente tem aqui, ó, o relatório de emprego payroll não agrícola, que traz pra gente, ó, uma tendência claríssima de queda nas novas vagas de emprego que estão sendo geradas, ou seja, a expectativa realmente é que a gente tenha uma alta no desemprego dos Estados Unidos ainda para esse ano. Quarto sinal de recessão, o indicador de início de construções de habitações. As habitações, a construção de casas novas, representa uma porção significativa do PIB dos Estados Unidos e os indicativos que esses dados nos trazem podem proporcionar uma visão importante sobre a saúde da economia no seu conjunto. Quando a gente olha o indicador Housing Starts, início de construção de casas novas, a gente tem um histórico aqui, ó, desde lá de meados de 2012, e a gente já vê que a construção de casas novas nos Estados Unidos entrou em uma tendência de queda, certo? Ó, topos e fundos descendentes nesse gráfico. A gente já vê então que o setor imobiliário dos Estados Unidos está sendo afetado e a tendência é isso se acentuar um pouco mais ainda esse ano. E um quinto indicador, que é muito importante e que é amplamente utilizado pelos economistas pelo mundo, é o LEI, o Leading Economic Index. Esse índice reflete 10 fatores que incluem salários, subsídios de emprego, pedidos a fábricas, preço de ações, autorizações de construções de habitações, como a gente viu agora, e expectativas dos consumidores.
E esse é um indicador que também mostra pra gente com bastante assertividade um sinal de que a economia americana vai entrar em recessão. O lei é essa linha azul aqui desse gráfico, a gente pode ver que todas as vezes que ele atingiu patamares abaixo de -1 aqui, ó, -1, a gente teve a economia americana entrando em recessão, tá vendo? Cruzou a linha aqui para baixo, entrou em recessão. Cruzou rapidamente aqui na pandemia, entrou em recessão. A gente tem um histórico aqui desde os anos 2000 e assertividade de 100% nesse indicador, que inclusive está num nível super baixo aqui também, e eu acredito que ele ainda vai se projetar um pouquinho mais abaixo, até que a gente tenha aí ainda mais clareza, né, nesses sinais de recessão na economia americana. E é por essa razão, investidores, que aqui na nossa análise de ação de preços do Bitcoin, eu continuo ainda cauteloso, tá? Eu acredito que os ativos de risco nesse ano ainda sofrerão pressões vendedoras muito fortes, muito significativas. Eu acho que vai ter uma reprecificação dos ativos da Bolsa Americana. A gente sabe que o mercado cripto preserva a correlação em vários momentos, por isso que eu fico aqui em ainda um modo de cautela para entender como que o Bitcoin vai reagir quando essa reprecificação começar a acontecer, tá? Então, para mim, expectativa ainda de ver BTC abaixo do nível dos 30 mil dólares. Não consigo ter expectativas ainda positivas ou mais otimistas com um cenário de adversidade tão grande pela frente. E é por essa razão, investidores, que aqui na nossa análise do Bitcoin a gente ainda não está projetando os cenários mais otimistas, tá? E que em algum momento não tenham dúvidas de que a gente vai falar deles, porque nós temos lá uma expectativa de ver o Bitcoin no próximo ciclo de alta atingindo patamares mínimos de 100 mil dólares. Assim que a gente tiver o cenário de reprecificação dos ativos de risco, que eu acredito que vai acontecer ainda nesse ano, depois que isso acontecer, aí sim eu acho que vai ser a hora da gente passar a olhar só para cima. Então vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou aqui comigo até o final. Vou pedir para você não esquecer de deixar o like aí, cara, para você fortalecer o nosso canal, continuar ajudando a gente a crescer. Vou convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um abração e até a próxima.